Olá, meus alunos de Teoria Geral do Processo. Hoje eu vou gravar uns vídeos sobre o nosso conteúdo nos termos daquela orientação, tá? Repito que quem não teve acesso à cartinha que eu enviei para vocês, depois dá uma olhada no grupo, pede para o líder de turma, porque eu enviei uma cartinha explicando como é que eu ia trabalhar, como é que eu vou trabalhar nesse período de quarentena, né, de isolamento, tá? Para minimizar os nossos prejuízos. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é o que nós podemos fazer e vamos fazer da melhor maneira possível, tá? Bom, conforme eu havia mencionado no comunicado que eu enviei para vocês, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós já falamos em sala de aula e vou dar seguimento para a nossa disciplina. Falar sobre teoria geral do processo é entender como que o processo se apresenta para nós, operadores do direito, e para toda a sociedade jurisdicionada também, né? Como nós já sabemos, no início da vida em sociedade, não se falava em decisão por meio de processo, em solução de controvérsias por meio de processo. Por quê? Porque existia uma autotutela, ou seja, as pessoas resolviam suas controvérsias por meio das suas próprias regras. E aí o que acontecia? Via de regra, quem tinha mais força obtinha mais vantagem nessa solução de controvérsias. Então, através da autotutela, chegava-se a uma solução por meio de uma autocomposição, mas essa autocomposição ela se dava pelos recursos disponíveis e premiando, de fato, quem tinha mais força. E essa força, ela era não somente força física, apesar de, na maioria das vezes, sim, ser força física, mas qualquer outro tipo de força, influência política, que já existia, política nessa perspectiva de poder, e não de partidarismo, né? Influência econômica, a força. O que pudesse facilitar, o que pudesse imprimir vitória em uma sociedade regida pela autotutela, era de fato o que iria prevalecer. Depois, em seguida, começou-se a falar na utilização de um terceiro, né? De um terceiro. E essa utilização do terceiro já apontava uma vontade de conseguir uma imparcialidade na solução dos conflitos. Esse terceiro ele foi conseguido através da arbitragem, não da arbitragem nos moldes que nós temos hoje, regida por uma lei própria e tudo. Mas já existia a figura da arbitragem, inclusive foi um dos legados mais importantes do direito grego para o direito moderno. Né? Então essa figura da arbitragem era o quê? Colocar um terceiro imparcial para decidir alguma coisa. Parecido com a situação, com a posição ocupada hoje pelo juiz? Sim, parecido. Mas naquela época, onde surgiu a arbitragem, ainda não existia um Estado fortalecido, unificado, que pudesse ter essa compreensão da justiça enquanto terceiro imparcial para julgar os conflitos. Essa concepção do judiciário como um órgão, como poder titular de uma competência para solucionar conflitos, dirimir conflitos, ela já é uma perspectiva mais moderna. Inclusive, a autotutela e a autocomposição e ainda a arbitragem, elas fazem parte de uma época, de uma era que nós chamamos de justiça privada, onde entre os particulares, né, nas relações privadas, se conseguia a solução das controvérsias, o deslinde das questões. Depois, com a criação dos estados, com a implantação do Estado de Direito, com a ideia de Montesquieu de tripartição de poderes como uma forma de garantir esse ideal democrático, a inexistência de um poder maior do que o outro, né? O equilíbrio entre esses três poderes através da divisão de funções, aí sim entende-se a criação do judiciário e a entrega dessa função para o poder público,
aí sim começa-se a fase da justiça pública, onde, existindo um Estado detentor de poder soberano nessa sociedade, a esse Estado caberia a solução das controvérsias, que é o que o judiciário faz até os dias de hoje. Então, e aí, para solucionar isso, vem o processo como a forma, o formato para essa solução ser apresentada para a sociedade como um todo. Nós falamos também sobre a diferença entre direito processual e direito material, que é uma distinção bem importante para que a gente possa compreender as fases que o direito processual já passou e a fase que a gente vive hoje. Então, por direito processual, nós entendemos essas regras que tratam da forma, de como vai acontecer o processo, né? Como vai acontecer a garantia de direitos. E por direito material, é efetivamente o direito. A que eu tenho direito? Então, enquanto o direito processual ele se preocupa no como, o direito material ele se preocupa com o que. O que é que eu tenho direito? Qual é o meu direito? E o direito processual, por sua vez, como eu vou garantir esse direito? Qual é o percurso que eu vou ter que percorrer para a garantia desse direito? Certo? E aí, nesse sentido, a gente contempla essas formas iniciais de solução de conflitos, como que a sociedade se comportou. Nós sabemos que é interessante porque hoje nós falamos muito em formas alternativas de solução de conflitos, para nos referirmos à conciliação, mediação, arbitragem, negociação de uma forma geral. Contudo, o que a história nos aponta é que antes de existir o Estado juiz, existia a arbitragem. Antes de existir o Estado juiz, existia a autocomposição. Então, talvez não sejam novas formas de solução de conflitos. E eu até ouso me questionar e questionar a vocês também, meus alunos, se de fato são soluções alternativas ou necessárias. Faço essa pergunta porque nós sabemos e vamos tratar nessa disciplina, inclusive, sobre o que é o processo na perspectiva constitucional do direito processual. Ou seja, para concretizar o que a Constituição prega, para contemplar o que o Constituinte escreveu, redigiu, positivou, como que o processo ele deve se comportar? Como que o direito processual deve ser garantido, deve ser executado? Quando a gente começa a investigar essas situações, por exemplo, a gente toca em questões como celeridade, custos, que acabam sendo entraves para o tão famoso, tão falado acesso à justiça. E aí, diante de um cenário como o que nós vivemos, onde numericamente o judiciário se vê incapaz de dirimir todas as controvérsias, claro, à luz do devido processo legal, à luz do que a legislação manda seguir enquanto procedimentos previstos pela lei, se vê incapaz diante do alto número de processos e em razão, né, da judicialização de muitas demandas. E aí, num contexto onde o judiciário está com falhas no seu funcionamento, e assim, já deixo claro que eu não estou criticando o judiciário, eu estou apenas trazendo uma constatação, que inclusive não é minha, né, uma constatação publicada pelo próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, diante dessa situação de caos que o judiciário vive, experimenta, de dificuldades, falar sobre outras formas de solucionar os conflitos é falar em formas alternativas ou em formas necessárias de solução de conflitos?